Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Aos Hebreus, capítulo 5, versículos 8 e 9. Estou ouvindo ainda o barulho das páginas virando, barulho de muitas águas. Tão gostoso ouvir isso. Está escrito assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém? Eu vou ler de novo. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação. Coisa tremenda, hein? Ele é a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém? Agora eu leio toda a igreja, repete, vamos lá. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém? Você crê na palavra de Deus? Então vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. Enquanto você aplaude, diga: meu Deus, eu quero aprender a obedecer. Diga: meu Deus, eu quero aprender a obedecer. Diga isso com fé, aplaude e diga: meu Deus, eu quero aprender a obedecer. Oh glória! Pai querido, o teu povo está te aplaudindo, e junto com esse louvor está subindo já um pedido. Nós queremos aprender a obedecer. Ah, Pai, ensina-nos a obediência agora. Pai bendito, recebe o nosso louvor e mande a bênção que nós estamos pedindo. Sobre cada pessoa que quer aprender, derrama a tua bênção agora. Pai querido, não somente aqui nesta igreja, mas pela rádio, onde estiver uma pessoa te aplaudindo e mandando para o céu, junto com o louvor, o mesmo pedido. Pai, eu quero aprender a obedecer. Atende cada vida agora, derrama a tua bênção. Pai amado, a tua palavra vai ser pregada. Este povo quer aprender sobre obediência. Então vem ensinar como o pai ensina um filho, porque nós somos filhos que queremos aprender. Então fale a cada filho, a cada filha que está aqui presente, e a cada filho, a cada filha que está ouvindo pela rádio. Remove todo obstáculo, tudo que se opõe à pregação da tua palavra, e envia agora, ó Deus, o teu ensinamento. Goteje a tua doutrina sobre nós agora. Derrame a tua virtude, derrame o teu poder, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. Interessante que a causa do Senhor Jesus ter sido o motivo de eterna salvação foi justamente a obediência que ele demonstrou. E porque ele foi obediente, ele também pode compartilhar essa eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Veja só, ele obedeceu ao Pai e conquistou essa eterna salvação. E agora ele tem autoridade para que aqueles que lhe obedecem desfrutem desta eterna salvação. E o que nos chama a atenção aqui nesse versículo é que ele, como filho de Deus, teve que aprender aqui na terra
o que é a obediência. Existindo desde antes da fundação do mundo, mas a partir do momento que ele ocupou um corpo humano, ele teve que se sujeitar a um aprendizado, o aprendizado da obediência. E nos diz que esse aprendizado de obediência foi ministrado através do seu sofrimento. Então, quer dizer que nós, para obedecermos, temos que ter consciência de que isso vai implicar, no princípio, no primeiro momento, num certo sofrimento. Porque se você se sente obrigado a fazer alguma coisa, ou às vezes obrigado a deixar de fazer alguma coisa, se você se sente obrigado ou obrigada a respeitar uma vontade que não é sua, isso causa padecimento. Porque você tem que se negar, se renunciar, para obedecer uma vontade que não é tua. É como um filho que quer fazer uma arte, que para ele é um grande divertimento, e o pai diz, não faça. Para o filho que tem que obedecer essa ordem, o sofrimento é muito grande. Porque desobedecer aquela ordem é divertido. Obedecer não é divertido. Então há um sofrimento em se obedecer. Porque a pessoa renuncia o seu próprio querer. O Senhor Jesus teve que aprender isso. Não agir como Deus, ainda que fosse filho, mas agir como servo. Obedecendo e padecendo. Fazendo não a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. E conquistando através disso o motivo da nossa eterna salvação para aqueles que entram debaixo do mesmo princípio, a obediência. Fazer uma vontade que não é sua, para agradar outra pessoa, ainda que no primeiro momento isso lhe produza tristeza. O Senhor Jesus teve que aprender a obediência. E aprender através daquilo que padeceu. E as pessoas que obtêm a graça da eterna salvação através de Cristo, têm que se sujeitar também à mesma obediência. Não fazer mais a sua própria vontade, mas vontade de outra pessoa. O que é mais divertido e prazeroso para a pessoa? Vir na igreja num domingo à noite? Ou ir para um cinema, ou para um passeio, ou para um shopping, ou para uma sorveteria numa noite quente, ou para uma pizzaria, ou para uma cantina? O que é mais prazeroso para a pessoa? É mais prazeroso fazer o que ela está querendo fazer. Vir na igreja com vontade de fazer outra coisa lá fora provoca um padecimento. Esta é a obediência bíblica, da pessoa abrir mão de alguma coisa para obedecer não a sua própria vontade, mas a vontade de alguém. No caso, a vontade de Deus. E foi isso que Jesus teve que aprender na carne. Ele que pode e sempre pôde fazer a sua própria vontade, aqui na terra ele teve que aprender a obediência. E aqueles que são salvos através da sua obediência, têm que obedecê-lo. Muito bem. Deus colocou essa questão como fundamental para a eterna salvação e como regra básica do seu reino, porque desde o princípio Deus está lidando com a desobediência. E é interessante que Deus, mesmo sabendo de tudo antecipadamente, Ele prefere lidar com a obediência e a desobediência. E quando Deus lida com a desobediência, Deus é que sofre. Quando você se sujeita e sofre e padece para obedecer, Deus não sofre. Aparentemente você sofre, mas Deus tem como te recompensar. Porém, quando você é desobediente, aparentemente você se regozija, mas Deus sofre.
E você não tem como recompensar Deus. Quer dizer que a desobediência faz Deus sofrer, e apesar disso, Deus prefere continuar convivendo com a possibilidade da desobediência. Ao criar todos os anjos, arcanjos, querubins e serafins, que não foram gerados no útero de uma pessoa carnal, mas feitos um por um pela mão de Deus, pela vontade de Deus, a cada anjo, arcanjo e querubim que Deus fazia, ele já sabia a história de cada um. Esse daqui é Lúcifer. Estou criando ele bom, mas já sei que ele vai se degenerar e ele vai me criar um problema terrível no futuro. Estou fazendo este outro anjo aqui. Este anjo também é bom, mas já estou sabendo que no futuro vai me criar um problema muito grande, porque ele vai se aliar com Lúcifer. Mas também estou fazendo esse outro anjo aqui, que é obediente e não irá atrás de Lúcifer. É um anjo que vai me servir com fidelidade. Também estou criando esse arcanjo aqui, que eu já sei que no futuro vai me dar muitas alegrias, inclusive vou usá-lo como mensageiro. E assim, Deus, ao criar cada anjo, arcanjo, querubim e serafim, já sabia o que no futuro cada um iria lhe proporcionar. Tristezas e alegrias. E nem por isso ele passou a borracha. Ah, não, deixa eu apagar o projeto do Lúcifer. Esse daqui é uma praga, eu não vou botar uma praga no universo, eu vou apagá-lo. Esse daqui eu sei que será influenciado pela conversa do Lúcifer. Não vou nem perder tempo criando. Vou criar uma coisa que não presta, que vai se degenerar. Deus não passou a borracha, mas ele continuou a sua criação, mesmo sabendo que ele, Deus, iria padecer com a desobediência. A mesma coisa Deus fez na criação. Tudo bom e perfeito, e Deus está no quinto dia. Ele poderia ter parado ali a criação, e esse planeta seria um paraíso eterno no universo. Tudo perfeito, funcionando bem, nenhuma baleia se rebelando, nenhum golfinho falando palavrão, nenhum leão assaltando, nenhum animal se prostituindo, nenhum animal se drogando. Deus poderia ter parado no quinto dia a criação e o mundo seria perfeito. Mas no sexto dia, Deus começou a mexer no barro, começou a fazer o homem, a mulher, já sabendo que ele, Deus, iria ter que conviver com a desobediência e padecer por causa da desobediência. Mas Deus faz isso. É como, por exemplo, um pai que sofre tanto com o seu filho, o filho o xinga, o filho o maltrata, o filho chega a lhe bater. E quando ele vê esse filho já adulto jogando a vida no lixo, ele até se arrepende e fala: olha, se eu soubesse eu não teria tido esse filho. Para ter tantos desgostos desta maneira, se eu soubesse eu não teria tido essa filha. Maldito o dia que eu fiz esse filho. Maldito o dia que eu fiz essa filha que só me dá desgosto. Um pai, ele se culpa e se pudesse cancelaria aquela criação. Mas Deus, quando estava fazendo o homem e a mulher do barro, já sabia perfeitamente todos os desgostos que o ser humano iria lidar por causa da desobediência. E mesmo assim, Deus preferiu ser pai. Isso é tremendo. Por isso que ser pai não é para qualquer um, não. Ser mãe não é para qualquer um. Se você, e eu vou fazer esse parênteses aqui na mensagem, se você é pai, se você é mãe, e você está sofrendo demais com teu filho, com a tua filha, lamentando profundamente o tipo de criatura que você pôs no mundo, e até se culpando pela pessoa que o seu filho se tornou, que a sua filha se tornou. Estou fazendo esse parêntese na mensagem para te dizer que não lamente, não reclame e nem se furte da responsabilidade. Se Deus permitiu que você fosse pai, que você fosse mãe, e mãe daquela pessoa, pai daquela pessoa, é porque Deus sabe
que você tem capacidade para criar aquele filho, aquela filha, e que você seria o melhor pai e a melhor mãe do mundo, ainda que hoje você esteja padecendo com a desobediência. Deus decidiu padecer com a desobediência humana, e o Senhor Jesus aqui na terra, sendo Deus, resolveu padecer com a obediência. Então, esse é o mistério da obediência, e Deus quer dar continuidade à história, à vida, a tudo que Ele iniciou, porque Ele não está preocupado com os anjos que foram desobedientes, ainda que Ele se preocupe com o ser humano que é desobediente, porque o ser humano é diferente do diabo. A maldade de Satanás se originou dentro dele, e a maldade do homem se originou fora, foi introduzida por Satanás. Essa é a razão por que Deus tem misericórdia do ser humano e do diabo não. Deus quer depurar entre essa imensa população do planeta, onde a maioria é desobediente, onde a maioria faz a sua própria vontade e não está nem aí com a vontade de Deus. Deus quer depurar desses bilhões de habitantes da Terra uma pequena minoria que se sujeita voluntariamente à obediência, a fazer não a sua própria vontade, mas a vontade de outra pessoa. Deus quer ver mesmo 6, 7 bilhões de pessoas no mundo, para que talvez, quem sabe, Ele tire dali 700 mil. 700 mil que voluntariamente lhe obedecem, que se sujeitam a Ele e que colocam o reino de Deus em primeiro lugar. Amado, amada, eu não sei quantos no planeta são obedientes, mas eu louvo a Deus pela tua vida, sabia? Porque ainda que você não seja perfeito, você está se esforçando para obedecer. Está querendo aprender como Cristo veio aprender pessoalmente o que significa lutar contra a carne e o sangue, lutar contra a própria vontade. Você que está ouvindo esta palavra e que está se esforçando para obedecer e quer aprender a obediência, para você Jesus Cristo tem uma promessa. Ele te diz: não temas, ó pequeno rebanho, porque ao vosso Pai Celestial agradou dar-vos o reino. O reino é dado para quem se sujeita à obediência. Quero ler aqui na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 3, no versículo 18. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? De fato, os desobedientes não vão entrar, e é a grande maioria. Por isso que são poucos os que se salvam, porque a obediência implica nesse padecimento, e cada vez que a pessoa vai se sujeitando à obediência, ela vai se colocando mais de frente com o sofrimento, com a renúncia, com a dificuldade de servir a Deus. Eu recebi a ligação de um pastor da Paz e Vida, que me falou de todos os grandes projetos que ele tem em mente, e de tudo que ele está pedindo para Deus usá-lo, e ele quer ver aquelas grandes coisas acontecendo, e eu fico feliz quando a pessoa está pensando assim. E ele estava tão empolgado no telefone. Eu falei: fico contente que você está assim, continue em frente. No dia seguinte ele me liga: pastor, sabe o outro pastor fulano de tal? Eu vou ligar para ele, pastor. Eu vou dizer umas verdades. Porque olha o que ele falou de mim, falou isso. Pastor, eu estou irado. Eu vou ligar para ele agora, ele vai ouvir umas boas. Estou avisando o Senhor que eu vou fazer isso. Eu falei: não faça. Não ligue. Não se vingue. Mas pastor, não dá, eu tenho que falar. O Senhor me conhece, eu tenho que falar. Eu falei: mas você ontem não estava pedindo para Deus grandes coisas? Você acha que Deus vai te dar se você é destemperado? Se você é descontrolado? Você não está querendo ver grandes coisas na tua vida?
Deus só vai entregar grandes coisas para quem aprende a obedecer. E ele falou, mas pastor, o que eu faço? Ué, você ainda não orou por ele? Deus me livre, pastor. Eu conheço a Bíblia, mas não dá, pastor, orar não. Eu falei, então tudo aquilo que você pediu ontem você não vai ter. Tudo aquilo que você está querendo fazer você não vai conseguir. Porque Deus vai colocar diante de você obstáculos que parecem intransponíveis. E que você não vai ter vontade de pular, não. A tua vontade é sair da cruz. Aí ele falou, pastor, a vontade que eu estou agora é descer da cruz sem tirar os cravos, rasgando a carne e estrangular a pessoa. Falei, pois é. Faça isso e esquece o que você queria ontem. Agora, dobra o teu joelho e ore. Não ligue para a pessoa para dizer nada. E abençoe. Pastor, é difícil. Abençoe a pessoa. É difícil. Não é a tua vontade que vale. É a vontade do Senhor Jesus. Orai por aqueles que vos maltratam e perseguem. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Eu só posso ser filho se eu for obediente. Se eu renunciar à minha vontade para fazer a dele. Aí quanto mais eu vou vencendo, mais Deus vai judiando. Cada vez ele vai colocando aquelas barreiras mais perto, mais perto, mais perto e cada vez mais perto da tua carne. Foi por isso que o Senhor Jesus aprendeu a obediência. Na noite em que ele foi preso, antes que colocassem as mãos sobre ele e o amarrassem, ele foi orar. Ele foi orar no jardim do Getsemane. E ele fez aquela oração que você conhece tão bem, mas que eu quero, dentro desse enfoque, ver com você o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Jesus orando disse, Pai, se queres, Pai, se queres, é o querer de Deus. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. O tempo todo, não o próprio querer, mas o querer de outra pessoa, que no caso aqui é o Pai. E o querer está com o Pai. E ele ora desta maneira, até que o anjo vem confortá-lo, e ele decide fazer a vontade do Pai, não a sua própria vontade. Vai se deixar prender. No momento em que ele é amarrado ali, ele está obedecendo ao Pai em primeiro lugar. E obedecendo naquele momento quem o Pai colocou sobre ele. Ainda que eram homens maus e guardas do templo e fariseus invejosos, naquele momento ele está se sujeitando a quem o Pai constituiu como autoridade sobre ele, aprendendo a obediência. Pedro quer fazer a sua própria vontade, pega a espada e corta a orelha de Malco. Jesus diz, Pedro, se eu quisesse, você acha que eu não poderia agora invocar 12 legiões de anjos? Se eu quisesse. Mas ele não quer, ele está abrindo mão do que ele quer para fazer o que o Pai quer. E a partir daí ele vai se sujeitar à obediência, não importa quem está em cima dele. É na casa de Anás, sumo sacerdote. Tudo bem, não é mais sacerdote, mas me sujeito a ele. Naquele momento em que o criado de Anás dá uma bofetada violenta no rosto de Jesus, naquele momento Deus, o Pai, estava com o controle sobre tudo, mandando que um simples criado tivesse autoridade sobre ele a ponto de esbofeteá-lo. E ele se sujeita. Ou você acha que não ferve o sangue? Você acha que não ferve o sangue um negócio desse? Jesus Cristo
não se rebelou. E por que ele xingaria o servo do sumo sacerdote? Ele sabe perfeitamente que está padecendo aquilo por causa da vontade do Pai, que ele se sujeitou, é conduzido para a casa de Caifás, e ali, novamente, ele vai se sujeitar a um sacerdote que deveria cultuá-lo. Ele se sujeita a um sacerdote que deveria honrá-lo. Ele se faz menor do que o sacerdote e se deixa interrogar, se deixa conjurar. Vai sofrer ali tapas, socos, sem qualquer reclamação, aprendendo a obediência, porque ele crê que Deus está no controle. Crê e sabe que ele não pode se rebelar ao que está acontecendo com ele naquele momento, porque ele está aprendendo a obediência. É conduzido para Pilatos e se sujeita ao poder político, ao poder pagão, ao poder do mundo. Ele que criou o mundo se sujeita agora a um governante de quinta categoria que era corrupto, não prestava, e depois futuramente será exilado e morrerá no exílio, sendo obrigado até a se suicidar por causa da corrupção. Mas Jesus Cristo não vai dizer para Pilatos: você é um corrupto, eu não vou te responder nada, você não presta, quem você pensa que é? Naquele momento Pilatos tem autoridade sobre Jesus, e ele se sujeita nessa obediência. Veja no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 10, que Pilatos, depois de muito perguntar para Jesus, diz: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho o poder para te crucificar e tenho o poder para te soltar? Tenho autoridade para te crucificar e tenho autoridade para te soltar. Você não sabe? Jesus sabe que ele tem aquela autoridade. Mas Jesus não está obedecendo Pilatos. Jesus está obedecendo Deus. Olha a resposta de Jesus: nenhum poder, nenhuma autoridade terias contra mim se de cima não te fosse dada. Jesus não está se sujeitando a Pilatos, ele está se sujeitando a Deus, aprendendo a obediência. E ele vai continuar aprendendo a obediência, e as provas vão aumentando. É aquilo que eu te falei. Cada vez que você se dispõe a obedecer, o sofrimento vai aumentar, porque você aprende a obediência através do padecimento. Porque Deus vai colocar situações inacreditáveis para você se rebelar, para você se revoltar, para você xingar, para você se descontrolar. Mas você está aprendendo a obediência e os testes vão aumentando. E cada vez mais perto da tua carne. Vai lá para Herodes agora. E vai ser zombado por Herodes e vai ser zombado pelos soldados de Herodes. Volte para Pilatos, vai ser zombado pelos soldados de Pilatos, vai ser escarnecido, açoitado, cuspido e esmurrado. E em nenhum momento ele vai se rebelar, porque naquele momento ele não está se sujeitando ao homem. Compreenda isso. Ele está se sujeitando à vontade de Deus. Quando você compreender que Deus tem autoridade sobre tudo, que Deus controla tudo, você não vai levantar a tua voz para amaldiçoar ninguém ou para proferir qualquer praga contra qualquer pessoa que está te fazendo mal. Porque quem está acima daquela pessoa é o Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder no céu e na terra, e é Ele que está no controle da tua vida. Você não quer ser uma bênção? Como é que você vai se rebelar dentro da igreja contra o pastor, contra o ministério, contra a pessoa que está comandando os diáconos ou as diaconisas, contra o líder do grupo? Como é que você vai se rebelar contra uma ordem que foi dada, dizendo: só obedeça o pastor? Infelizmente a gente ouve isso. Olha, meu negócio é direto com o pastor João Ribe. Eu tenho tanta amizade com ele que eu me dou o luxo de falar direto com ele. Eu só obedeço se o pastor João Ribe mandar. Eu só obedeço ordens do pastor João Ribe. Sabe por que você só obedece às ordens do pastor João Ribe? Porque você ainda não aprendeu a obediência. A obediência na igreja,
A obediência no reino de Deus não é exercida pelo homem, é exercida pelo próprio Deus. Quando você obedece na igreja, na obra, você não está obedecendo o homem, mas está obedecendo a Deus. Jesus Cristo vai sentir os testes chegarem na sua carne ao ponto de vararem as mãos e os pés. A obediência ali, ser escarnecido, estando sofrendo, sendo desafiado naquilo que verdadeiramente é, sofrendo a tentação de provar quem ele realmente é. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e creremos em ti. Seria tão bom, né? Todo mundo iria crer nele. Todo mundo iria crer para quê? Para continuar desobedecendo? Porque o diabo crê em Jesus. O diabo crê muito em Jesus, mas não obedece. Deus, Ele não quer pessoas simplesmente que creiam. Escutem isso. Tanto é que Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, porque Ele quer que creia e obedeça. Deus não quer pessoas apenas crendo. Para entrar no reino e para entrar na glória, para ser usado por Deus, para ser uma bênção de Deus, você tem que aprender a obediência. Deus quer pessoas que realmente obedeçam, não pessoas que façam a sua própria vontade. Se nós se pegarmos hoje aqui, você que está numa bela igreja da Paz e Vida dirigindo, está feliz da vida, tudo deu certo, está uma bênção, e te mandarmos para a pior igreja da Paz e Vida, que ali para dar jeito só Jesus Cristo, ali não tem jeito, e a gente manda você para lá, você vai querer sair do ministério? Vai querer se rebelar? Estou pensando em sair da Paz e Vida, viu? Isso é desaforo, isso é vingança, isso é perseguição. Não, não é vingança, nem perseguição, nem desaforo. É o poder de Deus na tua vida, para você dizer: Senhor, me ensina a obedecer. Me ensina a ser manso e humilde de coração, como teu filho Jesus o é. Porque esses testes vão aumentar, até dilacerar a tua carne, até que o teu coração seja atravessado pela lança, até que não tenha mais sangue dentro de você. Você vai padecer tudo isso. Aparentemente está abrindo mão de tudo, é ou não é? Como é que pode, através do padecimento, alguém ser vitorioso? Jesus Cristo nos afirmou, antes de passar por todo esse processo violento e rápido, em extrema velocidade, em alta velocidade, chegando cada vez mais perto da sua carne, até atravessar as suas entranhas, Jesus Cristo, antes disso tudo, Ele declarou que através disso, Ele teria uma grande vitória contra Satanás. Veja o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31. Ele está no auge da popularidade. Entrou em Jerusalém como rei, montado no jumentinho. As multidões clamam: bendito que vem em nome do Senhor. Querem fazê-lo rei. Ele está no auge do poder, no auge. Mas ele sabe que não é por aí. Não é se sujeitando à autoridade mundana, mas sim à autoridade divina. Veja só, João 12, 31. Jesus disse, no auge daquela comemoração, o Senhor entrou em Jerusalém, arrasou, hein? Que legal, Jesus! Ele fala: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Legal, agora nós vamos expulsar os romanos. Agora nós vamos expulsar os invasores, os pagãos. Jesus diz: vamos. Vamos expulsar o invasor deste mundo, o príncipe deste mundo. Sabe como? Versículo 32. Quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. No reino de Deus é assim que funciona. Você obedece, você padece, mas o Espírito de Deus te engrandece. Você é exaltado, todo que se humilha é exaltado, o menor se torna o maior.
É assim que você vence, é assim que você tem poder, é assim que a tua vida vira uma bênção. Às vezes parece que está tudo dando errado no teu ministério. Parece. Se você está obedecendo, não é. Mas parece. Como parece que está dando tudo errado para Jesus, não é? Preso, açoitado, cuspido, escarnecido, zombado, julgado, sentenciado, torturado de novo e crucificado. Parece que deu tudo errado. Às vezes o teu ministério parece assim. Há quase 200 anos, nasceu um homem na Escócia chamado David Livingstone. E quando ele se tornou um moço, ele sentia um desejo muito grande de ir pregar para as tribos na África, sair do seu país e ir para o continente africano. Ele sentia o coração arder de amor pelas almas e ele pensava, é o Espírito Santo que está me dando essa chamada, esse amor pelas almas africanas, eu tenho que ir para lá. E na igreja ele se apaixonou por uma moça e ele disse, tenho certeza que a minha chamada é para a África, eu irei embora, eu não vou te levar para um lugar daquele. E a moça também apaixonada disse, aonde quer que tu fores, eu também irei. Eu vou com você. Se casaram e viajaram, foram passar a lua de mel na África. E começaram a trabalhar. E o David encontrou um povo totalmente estranho, que acreditava em espíritos, entidades, divindades, feitiçaria, tudo que contraria a Bíblia. E ele foi pregar para aquele povo. Foi pregando e a mulher indo com ele. A jovem esposa, a linda esposa, estava bem acompanhado, feliz, realizando um sonho. E ele viu que na África faltava muitos remédios, então ele começou a pesquisar raízes, remédios naturais. Descobriu que algumas plantas faziam bem para a saúde, tinham vitaminas. Então ele começou a fazer remédios naturais também, para atender aquela população tão pobre. E pregando o Evangelho e falando de Cristo. E ele decidiu, eu vou cortar a África pregando o reino de Deus, falando do Evangelho, e eu só vou parar quando chegar na nascente do rio Nilo, que até hoje é um mistério. Ele disse, eu só vou parar quando eu chegar na nascente do rio Nilo, vou evangelizar todos os povos que eu encontrar nesse caminho. E os anos foram se passando, e ele foi se especializando em remédios naturais, a ponto de ser considerado um médico naturalista. Não era médico, era pregador, falava de Cristo, era auxiliado pela mulher, não tinha filho, continuou evangelizando, mas um dia a mulher dele pegou uma febre, mas uma febre tão forte, ela delirava, tremia, e ele queria que ela sarasse, e ele dava os remédios naturais que ele sabia que eram bons e não adiantava nada. Ele orava para Deus curar a sua esposa, para ele continuar pregando, e Deus não curou sua mulher. Ela morreu ali na África. Ele ficou viúvo, jovem. Ele ficou atormentado. Ele perdeu o rumo, a direção. Ficou sozinho. Ela morreu por minha causa. Porque eu concordei que ela viesse comigo para a África. E ele se atormentava com isso. O corpo dela foi despachado de volta para o país. E ele ficou pensando o que iria fazer na vida dele. Ele decidiu continuar pregando na África sozinho. E continuou anos e anos pregando e subindo, querendo encontrar a nascente do rio Nilo, subindo a África. E ele evangelizou muita gente. Aí deram por falta do David Livingstone, que as pessoas, algumas que ele tinha convertido, começaram a procurá-lo lá na África e acharam ele dentro da cabana, ajoelhado sobre a cama, e pensavam que ele estava orando, e deixaram ele ali orando. Mas como esse homem ora muito, e foi passando, mas ele ora muito, ele não para comer, ele não para se alimentar, não para beber uma água, como ele ora muito. Quando entraram lá no quarto para chamá-lo, ele não respondia. Chegaram perto
E ele estava morto na posição de oração. Morreu falando com o Senhor que ele havia anunciado na África. O que ele estava dizendo naquela oração? Quem sabe? Só Deus. Os africanos ficaram tão comovidos com a morte daquele homem de Deus que disseram: nós vamos ter que mandar o corpo dele de volta para o seu país, mas nós não podemos ficar sem uma parte dele. Ele amou a África, amou acima de tudo, amou a cada um de nós. Nós vamos tirar o coração dele. E abriram o peito de David Livingstone e tiraram o seu coração e sepultaram no pé de uma grande árvore que só dá na África. E colocaram ali o seu coração e o seu corpo embalsamado mandaram de volta para o seu país. Foi notícia, a história dele comoveu muita gente. O governo inglês pegou o corpo embalsamado de David Livingstone e sepultou na abadia de Westminster, onde estão os corpos de muitos reis da Inglaterra e vários nobres. Pessoas importantíssimas da história da Inglaterra estão sepultadas ali. E David foi sepultado ali na abadia, em Londres. E escreveram na sua lápide, no seu túmulo: o corpo de David Livingstone está sepultado aqui. O seu coração está sepultado na África. Mas a obra de David Livingstone continua no mundo. Durante muito tempo, pessoas passavam em frente daquele túmulo e achavam essa inscrição muito tocante. E essa inscrição acabou despertando vocação em outros jovens para pregarem o Evangelho na África, percorrendo os mesmos caminhos que David Livingstone havia percorrido. E foi um grupo jovem de missionários para a África para pregar, para confirmar os convertidos. E quando eles chegaram na África, os jovens missionários anunciaram com alegria: vocês precisam conhecer Cristo. Cristo ama a África. E os africanos disseram: sim, nós sabemos que Cristo ama a África. O seu coração está sepultado aqui. E os missionários disseram: não, vocês estão entendendo mal. Deve ser algum problema de linguagem. Cristo, o seu coração não está sepultado aqui na África. Cristo morreu há quase 2000 anos atrás. E o seu corpo inteiro, menos o sangue, ressuscitou. E ele subiu aos céus, está à direita de Deus. E os africanos disseram: sim, sabemos disso. E ele andou conosco aqui, caminhou conosco, sentou-se à mesa conosco, nos deu remédio. Ele anunciou a salvação. Ele dormiu no nosso meio, estivemos com ele. Sim, conhecemos Cristo. Não, vocês conhecem David Livingstone. Vocês não conhecem Cristo. Cristo não está sepultado, ele ressuscitou. Os africanos continuavam dizendo: não, ele esteve entre nós o conhecemos. E os missionários jovens ficaram perturbados com isso. Perturbados. O que David Livingstone andou pregando aqui? Alguém tem cópias dos sermões que ele pregava, dos estudos que ele dava? E foram fornecendo cópias e todos os sermões eram crísticos. Só falavam de Jesus. Cristo como centro de cada mensagem. Mas o que está vendo na cabeça desses africanos? Por que eles falam isso? Se a mensagem que ele pregou só falava de Cristo. E eles foram ver que David Livingstone não apenas falava de Cristo, mas vivia como Cristo. Eles compreenderam que David Livingstone não estava mais vivendo a sua vida na própria carne, mas que Cristo estava vivendo dentro dele. E quem olhava para ele enxergava o próprio Cristo. A obra de David Livingstone prossegue até hoje, vai prosseguir, vai continuar. Porque se sujeitou à obediência, mesmo padecendo,
O que é que David Livingstone estava orando ali ao pé da cama quando ele morreu? Eu posso te dizer, você quer ouvir? O que você mesmo diria, o que eu mesmo diria, ajoelhado ali. Meu Deus, eu vim para a África. O que foi que eu fiz de bom nesse país? Deixei tanta gente para trás, estou sozinho. Minha esposa morreu aqui na África, fiquei viúvo. Meu Deus, o que foi que eu fiz aqui? Eu acho que eu não tinha chamada. Eu acho que eu não devia ter vindo. Eu acho que foi ideia minha. Eu acho que foi coisa da minha mente. Eu sou responsável pela morte da minha esposa. Meu Deus, eu fracassei, eu não sou nada, eu sou um fracasso. Naquela hora ele foi visitado pelo próprio Senhor Jesus, que abriu os braços e disse: você venceu, a tua obra continua, venha possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Naquela hora ele viu face a face o Cristo que ele pregava. Todo mundo que viver a obediência vai padecer. Aparentemente é um fracasso, mas a vitória é tua pelo sangue de Jesus. Deus não quer pessoas que se rebelem. Deus não quer pessoas que discutam. Deus quer pessoas que se sujeitem. Deus quer servos e não senhores, porque Senhor só existe um. Oh glória, o seu nome você sabe. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Por isso que ele, aprendendo a obediência, é o motivo de eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Sabe o que a gente precisa aprender? Urgente é obedecer. Esse é o grande problema. Pessoas que creem têm de monte, até o diabo. A multidão dos que creem é muito grande, mas a multidão dos que obedecem é cada vez menor, porque o teste, a prova, o padecimento vai chegando, vai chegando, vai chegando. Porém, quanto mais perto chega de você, mais grandes coisas Deus faz através da tua vida. Se você não é deste mundo, então você vai querer obedecer. Se você é do mundo, então você vai preferir a desobediência. Obedecer significa sujeição sem discussão, com humildade, com mansidão. Isso é obediência. E mesmo em posição de autoridade, a pessoa se sujeita a Deus, porque sabe que existe um único Senhor. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, se consumou na obediência. Morreu como David Livingstone também, até o último minuto se consumindo, servindo. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Quando você deixa de obedecer, você saiu da salvação. Há algo dentro de nós que tem que ser arrancado, que é o orgulho. O desejo de querer fazer a própria vontade, isso tem que ser destruído na nossa vida. O desejo de estar por cima tem que ser retirado. Tudo isso é contrário ao reino. Se você não aprender a obedecer, você não vai ter a eterna salvação daquele que obedeceu. Deus quer depurar entre os que creem, Deus quer os que obedecem. Há violências dentro do teu coração, há orgulhos dentro do teu coração, há amarguras dentro de você, há questionamentos dentro de você. Isso tem que ser arrancado. Se é que você quer que Deus faça grandes coisas na tua vida. Eu estou dizendo isso com muito temor, porque já paguei um pedágio.
e continuo pagando. E sei que o pedágio fica cada vez mais alto. Quanto mais a gente tenta obedecer, mais cara fica a passagem. A cobrança é alta. Mas se você está disposto, disposta a não ser apenas mais um dos que creem, e sim, um daqueles que obedecem e vão fazer a diferença na terra. E se você está tendo dificuldade de obedecer, chegou a hora de você se sujeitar a Deus. Na igreja você não obedece o homem. Na igreja você obedece a Deus. É Deus que está no controle. É Deus que está por cima. É Deus que faz, é Deus que acontece. Nós apenas obedecemos. Fecha os teus olhos. Vai pedindo aí para Deus silenciosamente retirar de você todo tipo de inquietação, todo tipo de rebeldia, todo tipo de questionamento. Se for o caso, ore como David Livingstone orou ali ao pé da cama, chorando na presença de Deus. Chorando. Ah, Senhor, eu quero te servir, mas é tão difícil. Eu quero te obedecer, mas tem horas que eu não consigo. Ore a Deus, quebrando o teu coração. Não tenha medo de passar por bobo, por boba. Tira esse orgulho do teu coração. Não tenha medo de sofrer humilhação, de sofrer perseguição. É sinal de que Deus está ouvindo a tua oração. Bem-aventurados sereis vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. É motivo de alegria e exultação. Se derrame na presença de Deus. Você quer fazer grandes coisas em nome de Jesus? Quer ser usada em grandes coisas no reino de Deus? Quer marcar a tua passagem aqui na terra? Quer que as pessoas olhem para você e digam: Cristo esteve entre nós? Então deixe o Espírito de Deus agir agora na tua vida. Dê total liberdade ao Espírito Santo de Deus. Clame ao Senhor, porque Ele é poderoso para fazer esta obra na tua vida. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque Ele a seu tempo vos exaltará. Oh glória! Vai glorificando a Deus, vai orando, vai se sujeitando, vai pedindo perdão. Oh glória! Aleluia! Senhor Deus, nós queremos aprender a obediência. Só vai entrar quem obedece. Os desobedientes não entrarão no teu repouso. Senhor, retira todo orgulho que está dentro de cada coração. Tira toda a prepotência, toda a autossuficiência. Tira toda a sabedoria humana. Tira todo orgulho humano, meu Deus. Pai, nós nos sujeitamos a Ti agora. Queremos que o Teu Espírito Santo repouse sobre nós. Que venha como uma sombra, sim, a sombra do Altíssimo, venha nos cobrir agora. Queremos ser uma bênção nas Tuas mãos, Senhor. Queremos olhar as barreiras, as dificuldades, os obstáculos
e ter a certeza absoluta de que o Senhor está no controle e que nos faz mais do que vencedores. Pai bendito, abençoe cada vida que está ajoelhada e cada pessoa que está te glorificando agora, cada pessoa que está se sujeitando a Ti. Tira o coração de pedra, Senhor, e coloca um coração de carne, um coração sensível ao Teu Espírito Santo. Tira a dura cerviz, sim, meu Deus, e coloca um semblante quebrantado. Ah, Senhor, quem olhar para nós tem que ver Cristo na nossa vida. Ah, meu Pai, é esta igreja que o Senhor está querendo, é esta pessoa que o Senhor está querendo usar. Pessoa fiel, pessoa obediente, pessoa que se sujeita, pessoa que faz a Tua vontade porque sabe que é o Senhor que está no controle. Então faz a Tua obra, ó Deus. Aperfeiçoa o Teu povo, aperfeiçoa cada um de nós. Confirme a bênção agora, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Oh glória. Vai dando liberdade ao Espírito Santo de Deus agora, para que em mistérios Ele fale através da tua boca. Você é batizado, batizada com o Espírito Santo e com fogo. Não faça a tua própria oração agora. Deixe o Espírito Santo orar através de você. Não a tua vontade, mas a dele. Oli, suli, mitia, tila, tia, soli, candilia. Oriala, suri, mitia, tiri, candalas. Oriandalaia, solimi crias, Elia, tia, soleia, tia, machulia, Ori candilia, minha tia, soli candilia, Elia, masuliei, suriandilia, Olia, pia, tia, soli candalas, Olhai, tulia, sinishuia, Ori cantalaias, Oriana Suriandili, Tia, Tieli, Oliai, Tili, Calia, oh glória! Deixa o Espírito de Deus falar na tua boca. Qual é a perfeita vontade de Deus para a tua vida? Oh glória! Oh glória! Você está querendo que Deus faça grandes coisas através de você. É assim, aprendendo a obediência, obedecendo aquele que também obedeceu, o primeiro a obedecer perfeitamente ao Pai. Oh glória! Oriachulini chuliandalia tila sulinisia. Oriai surini shuri kandalas, kalai sulia tia soli kalas, andala mikalia tilo siliandalas, andala bishuli kilia, anduluia tia silia, harisholas silikandalas, olia solia, alia mashuliandilia. Oh glória! Oh glória! Os que estão prostrados continuem glorificando, mas vão ficando de pé. Os que estão prostrados vão ficando de pé e vão continuem glorificando. Continuem dando liberdade. Você orou no começo da mensagem, você pediu: Pai, me ensina obediência, e Deus te ensinou a obedecer. Só falta agora a tua vontade. Ah, ali, a tia, soy. Anda lá, e a tili, candilia. Olá, chulimixia. Aleluia. Oh glória! Este é o povo que vai entrar no repouso eterno de Deus. Oh glória! Usando as suas mãos, vai aplaudindo e glorificando. Oh glória!
Aleluia! Oh, glória! Você está se sentindo melhor? Você está se sentindo bem? Você está se sentindo servo do Deus vivo? Elia, tia, Lia! Oh, glória! Diga amém, Jesus! Aleluia! Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.